Às vezes, muita gente se pergunta por que na temporada de maior investimento da história o clube vai atrás de um jogador de Série B. Sim, há muito questionamento para atletas que vêm do segundo escalão da segunda divisão do futebol nacional. Só que o Jamerson, que veio do Guarani para o Curitiba nessa temporada, já demonstrava indícios que sempre foi jogador de Série A. Fala rapaziada, eu sou o Vinícius Martins, você tá no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sim, Jamerson, esse mesmo lateral esquerdo do Coritiba, é um dos melhores jogadores do Coxa nessa temporada. Apesar que a grande maioria não tá conseguindo desempenhar um bom futebol, o Coxa tá num momento ruim, na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos. Mas dos jogadores que estão se destacando, o Jamerson é um deles. E ele já demonstrava esses indícios na Série B do ano passado. Isso porque no Guarani, em 2022, ele foi o maior assistente da Série B, junto com o Nenê do Vasco, com 7 assistências. Foi o grande destaque do Guarani na temporada de recuperação, que estava na zona de rebaixamento e chegou até a parte de cima da tabela com o técnico Mozart. E o Jamerson era peça fundamental, tinha muita força física, muita explosão pelo lado esquerdo, tanto para defender quanto para atacar. Em 2023, no Campeonato Paulista, também pelo Guarani, ele conseguiu manter o mesmo desempenho. Apesar dos números não ter feito tantas assistências assim, a regularidade dele foi impressionante, tanto que quando terminou o Paulistão, muitos times estavam interessados na contratação do atleta, né? São Paulo, Santos, tinha outra equipe além do Coxa, não vou lembrar de cabeça agora. Mas muitas equipes demonstraram interesse, abriram conversas, mas só uma contratou, que foi o Coxa, né? Àquela altura o Jamerson valia cerca de 32, 34 milhões de reais e o Coritiba pagou entre 4 e 5 milhões. Havia muita dúvida mesmo quando ele chegou, né? Por uma parte da torcida, porque realmente era um jogador de Série B e a maioria dos jogadores de Série B que chegam na Série A não consegue corresponder à mesma coisa, né? E o Jamerson não, cara. O Jamerson é impressionante, porque ele tem alguns pontos no seu jogo de jogadores que vêm da Europa pra cá, né? Apesar de ele ter atuado no Portimonense de Portugal, ele não ficou um período longo por lá, né? Mas assim, posicionamento fora de série, cara. Ele tem uma noção de espaço, uma noção de quando tem que dar o bote, de quando tem que sustentar na linha de marcação. Dificilmente a gente vê ele errando o bote. Ele ataca o espaço no momento certo. Quando o Coritiba estava cogitando contratar o atleta, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como ele jogava, dizendo que, cara, poderiam demonstrar confiança no atleta que ele vai chegar, ele vai tomar conta da posição. E não é por causa da questão técnica dele, porque eu já deixei bem claro que tecnicamente ele não era um jogador fora de série, não era um jogador acima, não era talvez um dos melhores laterais esquerdos tecnicamente do país. Mas tinha algumas coisas no seu jogo que ele compensava demais, que era o posicionamento, que era a força física, que era ele conseguir equilibrar a fase defensiva e a fase ofensiva, né? Defender e atacar na mesma proporção, que era conseguir ter a bola aérea, que era defender os cruzamentos que acontecem do outro lado, então do lado direito de defesa do Coxa, que vai encontrar o lado esquerdo, ele consegue defender essa bola de cabeça com maestria. Então é o cara que ele faz a função como ninguém, cara. Impressionante, a noção de posicionamento dele é muito acima da média. Se ele fosse brilhante tecnicamente, pode ter certeza que ele não estaria aqui no futebol brasileiro. É um cara que poderia atingir um certo nível na Europa, mas ele tem algumas questões técnicas e isso é óbvio, mas mesmo assim ele consegue compensar muita força física. Pô, o torcedor do Coxa tá conseguindo perceber isso, né? Tá conseguindo ver. Hoje ele é sem dúvida o melhor jogador da equipe junto com o Aleph Manga na temporada, né? O Robson vem crescendo de rendimento, muitos jogadores oscilaram, né? Inclusive o goleiro Gabriel oscilou, o Luan Poli tá atuando. Muitos investimentos que o Coxa fez ainda não deram retorno. Júnior Urso, Rodrigo Pinho, o Zé Roberto, Kusevich, Bruno Viana.
Mas o Jamerson sim, o Jamerson deu retorno e por incrível que pareça, o único desses caras que era de nível Série B, talvez o Zé Roberto também, que já atuou em Série A e estava no Mirassol, mas o único mesmo que ainda não tinha atuado na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive estava no Azures e algumas temporadas no Guarani, foi o Jamerson, né? Então, isso mostra a relação do scout do Coxa, que apesar, reiterando, que a maioria dos investimentos que o Coxa fez em 2023 ainda não deram retorno, né? Ainda não deram uma resposta dentro dos gramados como se esperava, né? Principalmente de Rodrigo Pinho. Mas assim, a relação do scout com o Jamerson é diferente, porque, como eu havia citado, é um cara que ainda não atuou, não tinha atuado na Série A do Campeonato Brasileiro, e o scout foi lá e bancou o Jamerson, dizendo que ele seria uma boa contratação, apresentou as qualidades, os potenciais do atleta, e como eu disse, né, houve muita negação, né, no momento em que o nome estava sendo cogitado, né, apesar de outras equipes tinham demonstrado interesse naquela altura, houve muita negação por ser um cara, né, que veio do Guarani e era o maior investimento da história do Coxa, nessa temporada, né? Inclusive virou SAF agora, contratou o Fran Sérgio, que estava no Bordeaux. E assim, é um cara que não sai do time, né? Contando partidas apenas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele disputou 15 jogos. Ficou fora só de um pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Vasco. E desses 15 jogos que ele teve nessas duas competições, foram 8 que ele completou 90 minutos. Então mostra aí a regularidade, como ele é importante, como ele tomou conta da posição que seria do Vitor Luiz no início do ano, que inclusive era do Vitor Luiz no início do ano. Inclusive o Vitor, na última partida diante do América Mineiro, ele entrou como um meio-campista, fez o terceiro gol da equipe, mas o Jamerson tomou conta da posição realmente. Só mais, atuou como um terceiro zagueiro, atuou em alguns momentos como um ponta pelo lado esquerdo, como ala no sistema com 3 zagueiros pela esquerda, como lateral em linha de 4. Então, um cara versátil que faz várias funções e sempre desempenhando muito bom futebol, né, cara? Se você reparar no jogo do Jamerson, é um cara que não aparece, mas que ele tá sempre muito bem posicionado, assim como o Natanael, né? O Natanael também é um cara que em alguns momentos, em algumas partidas ele foi mal, mas se você for reparar, o posicionamento dele é muito bom, cara. Ele consegue dividir a referência, né? Então, quando tem 2 jogadores contra ele, ele consegue estar posicionado para que o atleta não toque a bola e não consiga fazer jogada de 1 contra 1. Então, apesar das oscilações, apesar da pouca idade, né? Também é um outro lateral que tem bastante capacidade assim. Eu espero de verdade que o Coxa consiga permanecer nessa sequência, né, de boas vitórias. Chegou a 2 vitórias seguidas, saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro, foi a 10 pontos, já está próximo de sair da zona do rebaixamento, então que o Coxa consiga emplacar essa sequência, consiga sair dessa zona desconfortável e, bom, e que ano que vem possa ser uma temporada melhor, e imagino que seja, né, principalmente com o Jamerson na lateral esquerda. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Quero ouvir a sua opinião sobre o Jamerson. Concorda comigo? Digita aí nos comentários que eu vou ler e responder a todos. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima.